Amorim, claro, sempre trazendo aquele resumo musical que a gente gosta toda sexta-feira, analisando aqui os fatos que movimentaram a política na semana. E hoje com um destaque pro Gil, é isso, Diego? O mocinho do Andar com Fé? O mocinho do Andar com Fé, Gilberto Gil, que completou 82 anos essa semana. Então ele, Gil, o mestre Gil, vai me ajudar no resumo musical da semana. Você sabe que a expectativa aumenta, né? As pessoas vão gostando do resumo musical da semana e eu me lasco todinho, porque aí eu fico, ai caramba, toda semana aqui agora tem que achar música para essas notícias, mas tá dando certo, ainda bem que a gente tem um vasto repertório de músicas brasileiras. É só ouvir a Nova Brasil, que é o que eu faço o dia inteiro, e vou anotando ali algumas frases, bastidores do resumo musical da semana. Durante a semana eu fico ouvindo a Nova Brasil e fico anotando algumas frases-chave, assim, sabe, da música que eu tô ouvindo. E aí depois eu vou tentando fazer esse encaixe da notícia com a música. Mas e hoje arrasa. foi um pouquinho mais... Pois é, obrigado, Michele. Hoje foi um pouquinho mais simples, porque peguei as músicas do Gilberto Gil para contar para você, ouvinte, o resumo musical da semana. Eu vou começar com o Juscelino Filho, que é ministro das Comunicações do governo Lula. Ele está indiciado já pela Polícia Federal e agora estamos aguardando o parecer da Procuradoria-Geral da República, que será analisado, por sua vez, em sequência, pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula fez ali algum gesto para o Juscelino na semana passada, eu até trouxe aqui no resumo musical da semana também, dizendo que é preciso esperar todo o andar do processo, que até haver aí uma condenação, ele tem todo o direito, e tem mesmo, de se defender, aquela coisa toda. E fica uma dúvida aqui em Brasília, Michele Nonato, qual seria... digamos assim, a consequência de uma eventual saída do ministro Juscelino Filho, que é do Partido União Brasil, que é um partido que compõe a base do governo. Então fica aquela história, mas se o Juscelino Filho sair, quem é que vai entrar? Vai ser alguém do União Brasil? O União Brasil vai ficar chateado, porque o União Brasil que indicou o Juscelino Filho, e aí o governo Lula vai ter mais consequências desagradáveis lá no Congresso Nacional? Como é que vai ser isso? E aí eu soube que Juscelino Filho, porque essa semana Lula disse o seguinte, se a PGR optar lá pela culpa do Juscelino Filho, sugerir a condenação dele, aí não tem jeito, o Juscelino Filho vai rodar. Foi o que disse o presidente Lula numa entrevista nesta semana. E aí eu soube que Juscelino Filho, aqui tudo na nossa brincadeira do resumo musical da semana, pegou o telefone e gravou um áudio para o presidente Lula cantando, sabe o quê, Michele Nonato? Ai, ai, ai. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, Lula, até muito mais difíceis que eu pra você. É o Juscelino Filho dizendo, comigo tá complicado, pode ser pior sem a minha pessoa aqui, viu, presidente Lula? Nem adianta me abandonar. Comigo ou semigo, exatamente, Nonato. Outra notícia da semana é a seguinte, Gabriel Galípolo, ele que é diretor já do Banco Central, está sendo cotado aí para ser o futuro presidente da autoridade monetária, no lugar do Roberto Campos Neto, que está caminhando para o fim do seu mandato à frente do BC aqui em Brasília. Gabriel Galípolo, que é homem do Fernando Haddad ali, que é uma indicação do Fernando Haddad, alguém muito próximo do atual ministro da Fazenda, esteve no Palácio do Planalto esta semana conversando com o presidente Lula, só que o Gabriel Galípolo, ele votou pela manutenção da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, em 10,5% ao ano, na última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, e muita gente ficou ali, ai caramba, e agora? O Galípolo era o preferido do Lula, mas ele votou para manter a Selic, o Lula está batendo na Selic desse tamanho, e aí começam os bastidores, as estratégias, não, mas ele votou assim, justamente para demonstrar para o mercado que ele vai ser autônomo, que ele vai ser independente, mas ficou ali aquela coisa aí, eu imagino o Galípolo, né, como é que ele ficou por dentro ali, será que eu vou ser presidente do Banco Central? Depois que o Lula indicar, ainda tem a sabatina lá no Senado Federal. Mas ontem o presidente Lula disse que o Gabriel Galípolo é um menino de ouro, usou essa expressão, menino de ouro, e está apto a presidir o Banco Central do Brasil. Então eu soube que quando o Gabriel Galípolo soube dessa declaração do presidente Lula, ele cantarolou o seguinte: a paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. E aí ficou um pouquinho mais tranquilo o Gabriel Galípolo no finalzinho dessa semana com essa declaração do presidente Lula. Esta semana nós tivemos também aqui em Brasília toda a repercussão e consequências e desdobramentos do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do
porte da maconha para uso pessoal. Teríamos aí inúmeras músicas para cantarolar sobre isso, mas como o assunto é polêmico, eu vou focar no seguinte, eu vou focar naquela bronca que o Luiz Fux deu a si mesmo e aos colegas do Supremo Tribunal Federal, que a gente trouxe inclusive ontem aqui na coluna Conexão Brasília, daquele puxão de orelha que o ministro Luiz Fux deu, chamando ali o Supremo a uma reflexão sobre essa história toda da Suprema Corte estar legislando, está invadindo a competência do Congresso Nacional. Luiz Fux, que é carioca, que é do Rio de Janeiro, para quem não sabe, então eu fiquei imaginando Luiz Fux cantando assim, ó, para os colegas do Supremo. Bem que eu me lembro da gente sentado ali, na grama do aterro sob o sol, ó, observando hipócritas, disfarçados rondando ao redor. E o Supremo Tribunal Federal que definiu que até 40 gramas, né? A gente trouxe essa informação com o Rafael Tebas, direto aqui de Brasília, para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Então, até 40 gramas e até 6 pés de maconha é para consumo pessoal, segundo o Supremo Tribunal Federal, nesse assunto ainda polêmico que o Congresso Nacional ainda vai tratar, se possível, ainda neste ano. Mas tem muita gente preocupada, achando que tudo vai dar pé, vai ser só pé de maconha e confusão, viu, Nonato e Michele? Tudo vai dar pé. Lojas Americanas, a gente acabou de trazer aqui no Essencial a notícia de que os ex-executivos das lojas americanas estão sendo procurados, estão fora do Brasil, eles são acusados de uma fraude contábil, assim, é um negócio muito doido, é uma maquiagem nas contas, segundo as investigações, para inflar os números das lojas americanas e com isso eles serem beneficiados ali com aqueles bônus, que não são bônus nem de R$1, nem de R$10, são bônus milionários ali e ganharem com o lucro das ações também da empresa. Então, esse povo maquiou as contas das americanas, segundo os investigadores, a investigação ainda em curso, mas eu me lembrei de uma música que é a seguinte, parece que essa turma aí das americanas, essa antiga gestão, estava vivendo mesmo no mundo da fantasia, e aí eu só canto para eles Cidade Polichinelo, que é assim, ó, no país da fantasia, num estado de euforia, Cidade Polichinelo, sítio do Pica-Pau Amarelo, é a turma das americanas. Caminhando para o fim, Pantanal pegando fogo, recorde de focos de incêndio do bioma, uma preocupação geral aí, o governo federal se mobilizando, mandando aviões, mandando agentes da Força Nacional. Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência, só que a oposição pegou muito no pé dela, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do governo Lula, a Marina Silva, porque ficam naquela história, né? A oposição pega no pé mesmo, dizendo, cadê Marina Silva? Cadê a Marina Silva agora que ela falou tanto, que tinha queimada no Bolsonaro e agora não aparece? Então eu soube que o pessoal da oposição estava cantando assim, ó. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. Mas a Marina Silva veio. Marina Silva veio essa semana, deu uma coletiva de imprensa e disse que o governo Lula está fazendo o que pode para combater os incêndios lá no Pantanal. Também falou que são resultados das ações humanas, que vai atrás aí junto com Polícia Federal, de quem é que está colocando fogo ali na ação humana, responsabilizar esses criminosos. Só que aí a oposição, de novo pegando no pé da Marina Silva, disse, ó, quando era o Bolsonaro, você culpava o Bolsonaro. Agora que é o governo Lula, você está dizendo que é um monte de coisa, menos o governo Lula. Então ficaram assim cantando para a Marina Silva, a oposição, hein? Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Sei muito bem, viu, Marina Silva, o que você fez no governo anterior, é o que está dizendo a oposição, pegando no pé, enchendo o saco da ministra do Meio Ambiente. E para caminhar para o fim, penúltima musiquinha, nós tivemos no início dessa semana um encontro histórico do presidente Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também que fez aniversário na semana passada. Os dois estiveram juntos no apartamento do FHC em São Paulo, eles que eram inimigos históricos, adversários históricos, quando nesse país a polarização que existia era PSDB, os tucanos de um lado, PT, os petistas do outro, mas aí o Lula e o FHC tiraram foto sorrindo, se cumprimentando e juntos eles cantaram Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. E aí, me perdoa, Lula. Aí o FHC, não, me perdoa você primeiro. Não, me perdoa você primeiro. Aí eles ficaram cantando, Dão,
os pecados são todos meus, Deus sabe a minha confissão. Aí o FHC, não há o que perdoar. E por aí vai. E o Lula... Eu finalizo dizendo o seguinte, que o Lula disse que só perde a reeleição quem é incompetente, cutucando aí o Bolsonaro, que perdeu a reeleição, o único presidente que não foi reeleito no Brasil desde a redemocratização. Então o Lula tá aí, cantarolando aí para 2026, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É o Lula cantando aí para 2026. E aí o Bolsonaro, e você, Bolsonaro, o que você tem a dizer aí sobre o Lula falando que só não se reelege quem é incompetente? Aí eu soube que o Bolsonaro gravou um áudio pro Lula cantando assim, ó, ô Lula, tá ok? Aquele abraço, a turma do PT aí, ó. Aquele abraço, tá ok? Com isso a gente finaliza o nosso resumo musical da semana. Show de bola, Diego. Muito bom, muito bom. Show. E viva Gilberto Gil com seus 82 anos. E viva o resumo musical da semana que você só ouve aqui na Nova Brasil. Obrigada, Diego. Até semana que vem. Aquele abraço. Aquele abraço. Até. Bom fim de semana. Aquele abraço. Valeu. Valeu.